Olá meu querido, olá minha querida, chegando aqui com você com conteúdo de valor, mais um vídeo especial. E o tema de hoje, pessoal, é a maior arma do diabo contra nós. Aqui, pessoal, antes de falar do assunto, eu queria pedir para você assinar o canal, tá passando ali, inscrever-se e também ativar as notificações. Eu serei muito grato se você assinar o canal, tá certo? Eu vou esperar um pouquinho aqui para você assinar o canal, ok? Quando você dá inscrever-se, aparece o sininho, aí você dá em todas. Toda vez que eu entrar aqui, você, claro, vai estar sendo informado. Você não paga nada por isso, tá bom? Eu vou esperar você assinar o canal, ok? Assinar o canal. Assinou o canal. Último aviso, pessoal, que eu quero dar para vocês é justamente sobre esse livro, Superação, tá vendo aí, ó? Esse livro eu falo de relacionamento, falo de filhos, falo de espiritualidade, de fé, falo de vários assuntos importantes, tá bom? Vou deixar o link desse livro aqui embaixo, tá bom? Efésios capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Muito bem, pessoal, o que são dardos inflamados? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Você lembra quando você assiste aqueles filmes de guerra, o arqueiro ele pega o arco e pega a flecha, entendeu? Agora, e ele coloca, ele coloca um tipo de uma estopa na flecha e embebe ali, Parece que é óleo queimado na época. Uns dizem que era gasolina, era um produto que eles, enfim, embebia, acendia o fogo e lançava, contra o inimigo. E Paulo ele pegou esse exemplo e trouxe pro lado espiritual, entende? E ele diz assim o seguinte, que para nós nos protegermos contra esses dardos inflamados do maligno, ele diz ali, ó, tomando sobretudo o escudo da fé. Ele está falando ali justamente sobre isso. Ou seja, o escudo também, claro, era usado na guerra, né, pessoal? Tá? Paulo usa muitos termos romanos, né? Ele usa legião, escudo, dardo, essa coisa, né? E aqui no capítulo 6 de Efésios ele usa muitos termos de guerra, de exército, de batalha, entende? Coisa desse tipo, entende? Ele usou muito esses termos, mas eu não vou me apegar aos termos, vou me apegar só a esse versículo, certo? Futuramente a gente pode falar de outros versículos aqui relacionados a esse capítulo 6. Então o escudo era o seguinte: o inimigo atacava com os dardos e eles se defendiam com o escudo. Também se defendia contra lanças, contra espadas e tudo mais, não é, pessoal? O escudo ele era um instrumento de defesa, né? A pessoa se defendia, entende? Então Paulo aqui ele tá falando aqui nesse sentido aqui, ele está dizendo assim que nós nos defendemos, entende? Dos dardos inflamados do maligno, usando justamente o escudo da fé. Ele está dizendo o seguinte, que a fé neutraliza, ou seja, os ataques do inimigo. A pergunta é por onde que vem esses ataques, né? Esses ataques eles vêm em várias direções, de várias formas, entende? Cada pessoa tem um calo no sapato, né? Cada pessoa tem uma inclinação para alguma coisa, alguma situação. Então, as setas vão vir justamente naquele ambiente, naquela situação, entende? Que a pessoa é mais, digamos assim, vulnerável, né? Então o inimigo ele vai investir ali, ele vai enviar setas espirituais malignas, inflamadas, né? Que é para justamente neutralizar a fé da pessoa. Então se a pessoa abrir os olhos espirituais e usar a fé como escudo, claro, o dardo vai vir, mas ela usou a fé como escudo e com certeza a vitória será certa. Mas o nosso assunto é justamente... Qual é o assunto mesmo, pessoal? O assunto aqui é justamente a maior arma do inimigo, a maior arma do diabo. Existem várias armas, né? No momento, pelo que eu estou observando no Brasil e fora do Brasil, né? Eu tenho observado que tem surgido várias coisas. Então existem várias armas que estão agindo no mundo espiritual, entendeu? E uma delas, né, claro, eu vou falar aqui agora, mas uma delas eu não ia nem falar, mas vou dar só uma pincelada, né? Vai ser um bônus no final, né?
E o que acontece? A arma que o inimigo usa hoje, a meu ver, uma das maiores armas que ele usa hoje é o desânimo. Isso mesmo. É interessante, né? Você talvez diga assim, que nada, que desânimo, coisa nenhuma. Mas observe só, o desânimo, o que é que ele é capaz de fazer. Eu vou fazer uma ilustração aqui para você entender. E havia um irmão na igreja, animado. Ele chegava na igreja logo cedo, abria o templo, né? Abria o templo, limpava as cadeiras, limpava o salão, limpava o púlpito, né? O púlpito era de madeira, ele passava aquele produto que o púlpito ficava brilhando. Todo mundo admirava aquele irmão, ele era muito dedicado. Colocava a água do pastor, né? Do púlpito, ainda perguntava, pastor, o senhor vai ler em qual capítulo e versículo? Ele deixava abrir a Bíblia, deixava tudo, era a coisa mais linda do mundo, era muito lindo mesmo. Aí ele perguntava, e quando o pastor chegava, já estava no capítulo, já tudo certinho, no versículo, tudo certinho, o pastor só ia ali ler e ministrar, entende? E aí ele fazia tudo isso, chegava cedo, né, e deixava tudo pronto, água no lugar, tudo certinho, né, os banheiros tudo organizado, isso ele fazia por amor. E o que acontece? Ele ficava na frente para receber o povo, isso. E ele dava aquele sorriso, né, inclusive eu fico até emocionado, eu conheci uma pessoa assim, ele morreu de câncer de próstata. Ele ficava assim na frente do templo e ele tinha aquele sorriso cativante e tal, aquela coisa toda, e etc. E recebia as pessoas, né? As pessoas não era muito bem recebida ali, educadamente por ele, né? Os visitantes, eles sempre diziam, seja muito bem-vindo à nossa congregação, né? E procuravam um local para as pessoas se acomodar e tudo mais, aquela coisa toda, não é? E isso incomodou o diabo, incomodou o diabo ficou preocupado porque olhou assim, viu que aquele irmão estava contribuindo para o reino de Deus e ele era uma pessoa que estava somando naquela comunidade, E aí ele fez uma reunião, né? E nessa reunião ele projetou, ele planejou 2 dardos inflamados, O primeiro dardo foi o da prostituição, Ele levantou uma mulher muito bonita, né? Uma visitante, essa visitante veio várias vezes ali e teve um interesse naquele irmão, e ela se revelou, não é? Mas era incitada pelo diabo, se revelou aquele irmão, o irmão disse, não, o meu caso é com Deus e com minha esposa, eu não estou aqui para perder tempo não, tá? E não vou trocar a minha salvação por isso aí não, pode ficar certa disso. E ela desapareceu, entendeu agora? E houve outra reunião, no inferno, e o diabo perguntou, e aí, o que foi que aconteceu? Aí disseram assim, olha, ele não caiu não, viu? A mulher era muito bonita, era formosa, tal, aquela coisa toda, mas o irmão, ele ficou firme, ele não caiu não. Aí o diabo disse, já sei. O irmão desempregado, mas firme, né, alegre, feliz, na casa de Deus. E o que aconteceu foi que esse irmão arrumou emprego, E na primeira entrega, a pessoa lá chamou ele e diz assim, olha, são 10 produtos. Você entrega 9 e você traz um de volta. Entendeu agora? E assim toda entrega. Você entrega tanto, se fosse 20, ele entregava 18 e ficava com 2. E assim sucessivamente. E aquela pessoa disse, quando você chegar, aí nós conversa. E o irmão foi e disse, olha, é o seguinte, eu não vou aceitar o emprego não, tá? Ok? Não vou querer não. Aí a pessoa diz, mas você não está precisando do emprego? Estou precisando do emprego, agora não estou afim de roubar não, ok? E aí o que acontece? Na hora ele voltou para casa, E aí o que acontece? Houve outra reunião no inferno. E nessa reunião, vou chegar no ponto que você quer, viu? Nessa reunião o diabo perguntou, e aí, ele caiu na corrupção? Aí o diabinho disse assim, rapaz, ele não caiu não, ele foi honesto, ele não voltou atrás e não se corrompeu não. Aí o diabo disse, rapaz, esse irmãozinho tá me dando dor de cabeça, viu? E ele animado na igreja, chegava cedo e aquela história toda, né? Aí o diabo fez uma reunião e todos os diabinhos tudo reclamando, falando que não tinha como resolver aquele problema, que era melhor, que ele estava perdendo tempo, que era melhor eles investirem em outra pessoa, porque aquele irmão era muito duro, não tinha condições de derrubar ele não. Aí o diabo foi e disse assim, eu já sei, vou usar uma arma muito antiga, feliz você que chegou até aqui. Aí os diabinhos tudo, mas que arma é essa? Aí o diabo foi e deu um grito, desânimo, chega e estrondou o inferno,
O desânimo era um demônio feio, todo maltrapilho, entendeu agora? Com aquela cara de maracujá murcho, isso mesmo, entende? Quando ele chegou no ambiente, pessoal, porque ele era muito antigo, entendeu agora? Entendeu agora? Porque o diabo disse, eu vou usar uma arma antiga, e era o desânimo. O nome do demônio era desânimo. E quando ele chegou assim, o diabinho já estava desanimado. Aí baixaram tudo a cabeça, foi. Porque onde ele chega, ele contagia. É isso mesmo, ele contagia. Ele traz aquela energia, aquela força totalmente negativa, entendeu? Pessimista. Bota a pessoa para baixo no ânimo, Aí o diabo disse, desânimo. Ele disse, pois não, senhor. Eu tenho uma missão para você. Aí mostrou a congregação, mostrou a pessoa, mostrou tudo, né? Ele diz, a pessoa é assim, 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 ela chega tal hora, né, no templo, faz isso, você vai pegar no pé dele, ok? Você vai pegar no pé dele e vai colocar nele o desânimo, ou seja, é aonde eu quero chegar. A maior arma do inimigo, do diabo, é o desânimo. Vou repetir, a maior arma do inimigo não é tentação, não é mulher, não é dinheiro que chega fácil, coisa assim desse tipo, não. Isso aí tudo você resiste, mas o desânimo é algo que bate dentro de você, assim, bate dentro de você, aquele desânimo dentro de você. As outras coisas são exteriores. Essa coisa que chama-se desânimo, ela bate em você assim, parece que você bateu num carro. É isso mesmo. Ainda estou me recuperando, pessoal. E aí o desânimo foi, ele deu ordem, foi. O desânimo foi atrás. Aonde aquele irmão ia, ele ia atrás. Ele não se apossou não do irmão, não entrou no irmão, mas aonde ele ia, o irmão foi sentindo aquela fraqueza, foi sentindo mesmo o desânimo. Para onde ele ia, ele pisava um pé na frente, o inimigo atrás. E assim sucessivamente, acompanhando ele para todo canto que ele ia. Foi. Ele ia ler a Bíblia, por exemplo. Quando ele abria a Bíblia, dava aquele sono. Ele não conseguia ler a Bíblia. Isso mesmo. Ele ia orar, por exemplo. Quando ele começava a orar, dava aquele mal-estar, dava aquele sono, dava aquele... Entendeu? Dava sono mesmo, eu já tive isso já. Tô contando pra você, não é piada, não é história, não é invenção, coisa nenhuma. Eu não tô aqui pra isso, não. Tive uma época que eu tive esse problema, foi. Eu ia orar e havia uma situação espiritual assim, muito forte. E quando eu ia orar, pessoal, eu juro diante de Deus, aí me dava aquele sono, aquele mal-estar, isso mesmo. Ia trabalhar na obra, né, na igreja. E na época eu ainda não era pastor, faz tempo isso, faz uns 20 e poucos anos. Eu estava tinha a missão de orar pelo culto de uma forma geral. Me deu um sono assim, a pessoa pregando e eu dormindo em pé, pessoal, foi. O espírito me pegou com força, Aí o que acontece, vamos voltar aquele irmão, que minha história é comprida. Aí o que acontece foi que o irmão, ele ficou desanimado, já não abria mais o templo, Aí botaram outro para abrir o templo, entendeu, pessoal? E as pessoas começaram a sentir a falta daquele irmão. Ele não ia mais ao culto 3 vezes por semana, 4 vezes, não ia mais não. E o pastor sentiu a falta, não estava mais o copo d'água lá, não estava mais a Bíblia aberta, não estava mais as coisas do pastor assim no púlpito, não estava mais nada organizado, microfone, nada, uma bagunça. E o pastor mandou chamar ele, Deus falou com o pastor, coisa linda, né? Deus falou com o pastor e disse: meu servo está com espírito, uma seta maligna, um dardo inflamado do desânimo, não é? E a gente que já sabe disso, quando a pessoa está ativa dentro do ministério na igreja, ou enfim, às vezes não tem ministério, mas ele está ali e começa a ajudar e toda aquela coisa toda, quando a gente vê que ele para de vez, é o desânimo, o espírito do desânimo, o demônio, o diabo do desânimo. O pastor chamou ele e disse para ele: o que é que está acontecendo? Aí ele foi chorando com lágrimas, foi: pastor, eu não tenho mais forças, acabou as forças, não sei o que aconteceu, pastor, com a minha vida, não sei, eu não tenho mais ânimo para ler, não tenho abrir a palavra, não tenho mais ânimo para vir para o culto, não tenho mais ânimo para orar, para jejuar, nem se fala, pastor. Eu tô quase desistindo, pastor, da caminhada, entendeu? O pastor deu um abraço nele, deu um abraço dele e disse: meu filho, o problema não é você não. Ele disse: como assim não é eu? Ele disse: você está sendo vítima de uma seta inflamada do maligno.
Você está sendo vítima de uma seta do diabo enviada, chamada desânimo, o espírito do desânimo foi. E o pastor orou por ele e expulsou, em nome de Jesus. Pelo caminho que tu vieste, volte agora. Foi. Oxe, mas foi um piscar de olho. Um piscar de olho, o desânimo entrou no inferno. Foi. Quando ele entrou no inferno, o inferno se abala. E aí o diabo, o que é que está acontecendo? Aí disseram assim, desânimo voltou. Aí o diabo, diga ele, traga o relatório. Aí ele chegou lá e baixou a cabeça. O diabo disse, bem sucedido na missão. Aí o espírito, o demônio de desânimo disse assim, derrotado. Eu fui derrotado na missão. O diabo disse, como pode? Como pode ser isso? Não, como pode? Ele disse, eu estava indo bem, isso mesmo. Mas o pastor lá, ele usou o nome de Jesus e na autoridade de Jesus disse, volta pelo caminho que tu vieste. E ele disse assim, em nome de Jesus. Aí quando ele disse em nome de Jesus, mestre, ele dizendo para o diabo, tu sabes que tem que obedecer. Aí o próprio diabo, o cão dos infernos, chifrudo, o Beuzebu, o amaldiçoado, ele baixou a cabeça e não disse nada. E a missão do desânimo foi abortada através da oração, da intercessão, isso mesmo. E aquele irmão imediatamente ele se levantou, ele abriu a mente e voltou às suas atividades. Está vendo só? Entendeu? O desânimo é a maior arma do inimigo. Observe só, pessoal, depois dessa pandemia, o espírito do desânimo está no mundo todo. No mundo todo. Eu estou aqui falando uma coisa que eu tenho certeza. Observe só, as igrejas, por exemplo, hoje estão passando crise, Muita gente está dizendo assim, vai ter um grande avivamento no Brasil. Eu acredito que vai ter, mas o desânimo entrou na igreja, entrou. Eu estava conversando com a senhora aqui no prédio, ela é católica, ela disse, como é que está a igreja lá? Ela disse, olha, o pessoal antigo está saindo tudo, estão parando na fé, entendeu? E eu disse, é mesmo. Aí eu saí perguntando aos meus amigos, a igreja caiu muito, foi. Depois da pandemia, muita gente saiu e não voltou mais não, foi. Isso foi o espírito do desânimo, né? Esse espírito do desânimo, ele veio acompanhado de outro espírito, que se chama-se o espírito do medo. Você observa que o que está acontecendo no mundo, né? As pandemias, as guerras e tudo mais, tem trazido insegurança. Essa insegurança a gente chama de medo. Entrou no coração das pessoas e as pessoas estão, sem chão. Diante de tudo que aconteceu, as pessoas estão sem chão, pessoal. Pode observar. Você vai observar e você vai concluir o que eu estou falando, não é? Mas Paulo está dizendo aqui, ele está tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Seja qual for o ataque que você esteja sofrendo, através da fé em Cristo, você pode ser livre dessa seta, desse dardo maligno. Onde é que ele entra? Por onde é que ele entra? Pelo nariz, pela boca, pelo ouvido? Por onde é? Pela mão, pelos pés? Onde é que ele entra, pastor? Ele não entra, mas ele influencia através da mente, pensamentos, entendeu agora? É uma influência forte, né, espiritualmente falando, e você tem que ter cuidado, porque se você não tiver cuidado, você vai perder a guerra, você vai perder a batalha, entende? Então, em nome de Jesus, você levante-se, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receba as armas de Efésios 6, entende? E lute e tenha vitória em nome de Jesus, tá certo, pessoal? Vamos orar por essas pessoas que estão passando por essa crise, por essa situação espiritual. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar e clamar por cada pessoa, cada vida. Meu Deus, todo enviado do inimigo, espírito de desânimo, seja desligado, seja anulado, Senhor, seja desfeito na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, que assim seja. Tome posse da vitória pela fé, em nome de Jesus, tá certo, pessoal? Então não deixe o desânimo de lhe dominar nem lhe governar. Você já sabe que você tem a arma, e a arma é a fé, a palavra de Deus. Você pode vencer esse demônio maligno que quer roubar a sua vida e o seu ministério,
Tá bom, pessoal? Não esqueça de dar o teu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também de assinar o canal. Eu ficarei muito feliz se assim você fizer. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.